ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar, e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Olá, crianças! Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Hoje a Tia Lê vai contar para vocês sobre o livro de Coríntios. O que será que Deus tem para falar no nosso coração hoje? Mas antes, nós vamos orar, vamos pedir para o Papai do Céu cuidar do nosso coração, que a palavra de hoje venha de encontro ao nosso coração e que a gente possa entender aquilo que Deus tem para falar conosco. Vamos fechar os nossos olhos. Como sempre a Tia Lê fala, por que nós fechamos os olhos? Porque quando a gente vai falar com o nosso amiguinho, nós falamos e vemos ele. Deus nós não vemos, nós sentimos a presença de Deus. Para que nós possamos nos conectar melhor com Deus, nós fechamos os olhos para prestar atenção só em Deus. E que nada possa atrapalhar a nossa comunhão e a nossa comunicação com Deus neste momento. Querido Deus, nós te agradecemos porque mais uma vez estamos aqui, Senhor, para aprender da Tua Palavra, para Te adorar, para Te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família, tem cuidado dos nossos amigos. Senhor, nos livra de todo mal, que o Senhor possa estar conosco todos os dias, ó Pai, e nós sabemos que o Senhor está. Nós sentimos a Tua presença. Obrigado porque o Senhor tem cuidado, Pai. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, amém. Então, crianças, hoje a Tia Lê vai trazer para vocês o livro de Coríntios. No livro de Coríntios está lá no Novo Testamento, ó, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, são 2 livros de Coríntios. O apóstolo Paulo escreve a cidade de Corinto para falar para o povo de Deus que estavam brigando demais. Tinha gente brigando aqui, tinha gente brigando ali, e todo mundo estava brigando, porque uns falavam, eu sou de Paulo, outros falavam, eu sou de Pedro, e outros falavam, eu sou de Cristo. Então Paulo veio trazer uma carta para eles, falando assim, por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Fazendo o povo pensar, será que foi Paulo que foi crucificado na cruz em favor de cada um de nós? Jesus não foi dividido em várias partes, e foi Jesus que foi crucificado na cruz por nós. Então, Paulo queria que o povo de Deus tivesse uma vida de obediência. Paulo, lá na carta de Coríntios, ele dá conselhos para quem vai casar, para quem é solteiro, para quem está sozinho, para quem é viúva. E Deus, através da vida de Paulo, quer mostrar para o povo que nós não podemos nos dividir, que nós somos todos partes do corpo de Cristo. Por um acaso a nossa mão nos serve no nosso corpo? Por acaso o nosso pé, que faz parte do nosso corpo, não serve para nada? Será que só a nossa cabeça serve para alguma coisa? Todas as partes do nosso corpo, tanto a nossa mão como o nosso pé, eles servem, todos eles são importantes para o nosso corpo. Então nós, crianças, adultos, adolescentes, nós que fazemos parte do povo de Deus, todos nós somos importantes para Deus, todos nós, né? Por um acaso, cada parte do corpo não é para fazer algo, para ser importante para alguma coisa. Então, qualquer coisa que você faça é importante para Deus, mas Deus quer que a gente seja obediente. E Paulo também fala lá na carta aos Coríntios que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo foi feito para adorar ao Senhor. Lembra que a Tia Lê contou para vocês que, mais uma vez vou falar para vocês, que Jesus ele veio aqui na Terra. Ele foi criança como vocês, ele foi adolescente, ele foi adulto, mas nunca
pecou, ele nunca fez nada de errado, ele sempre obedeceu a Deus. E depois ele foi morto, ele foi crucificado por amor a nós, ele morreu na cruz, né? Mas ele ficou morto? Não, Jesus ressuscitou. Quando Jesus ia subir para o céu, os discípulos de Jesus falavam assim: mas Jesus, e agora? A gente vai ficar sozinho aqui, não vai ter ninguém com a gente. E Jesus falou assim: eu estarei com vocês todos os dias. Jesus falou isso para cada um e fala isso para o nosso coração. Ele nunca vai nos deixar, ele vai estar conosco todos os dias. Então ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo que fala assim para você quando você vai fazer alguma coisa errada: não faça isso. Você escuta uma vozinha: mas eu não posso fazer. É o Espírito Santo avisando você o que você pode fazer. Jesus está conosco em forma de Espírito Santo, que nos ajuda a entender e a obedecer a palavra de Deus. Então, lá na carta de Coríntios também fala que a gente não consegue se esconder de Deus. A gente não consegue se esconder do Espírito Santo porque ele está em todos os lugares. Lembra que a gente falava no Geração Futura, quando a gente ia lá presencialmente? Que a gente não consegue se esconder de Deus. Pode entrar debaixo da cama, dentro do guarda-roupa. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente sabe que faz errado e a gente não consegue se esconder. E o Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar, para nos consolar e para falar para vocês que quando a gente faz alguma coisa errada, a gente pode pedir perdão para Deus. Porque Jesus, ele morreu na cruz para limpar. E ele é que nos ajuda a ser obedientes. Então, o nosso corpo é a casa do Espírito Santo e a gente tem que cuidar, a gente tem que obedecer. E a base do nosso corpo, pé, mão, cabeça, tronco, todos são parte essencial e importante para a nossa vida. Então, o que Paulo queria dizer é que nós precisamos ser obedientes, que nós não podemos ficar brigando por coisas, porque nós vivemos num mundo cheio de coisa errada. Paulo fala lá em Coríntios, um mundo cheio de coisas erradas, porém não devemos ser como o povo que vive no mundo, porque nós somos de Jesus e Jesus nos ensina a coisa mais importante, que é o amor, né? Paulo traz isso. Paulo também traz na carta de Coríntios sobre a ceia do Senhor, quando o pastor fala lá, né? Quando vocês já viram o pastor falar na mesa, Paulo fala, lembra, né? Da ceia do Senhor, e ele fala que o corpo, que o pão significa o corpo de Cristo e que o vinho significa o sangue de Cristo, que nos lava de todo pecado. Paulo também traz isso na carta aos Coríntios. Mas a tia Lê quer deixar para vocês uma coisa muito especial, que de tudo que a gente aprende da palavra de Deus, a gente tem que guardar, sabe o quê? O amor. O amor não falha, o amor suporta tudo. Jesus, ele morreu por amor a cada um de nós. Então, não esqueça que Jesus, ele ama cada um de vocês e que ele vai ajudar vocês a serem obedientes. E quando a gente obedecer, a gente vai pedir perdão e que o Espírito Santo estará conosco todos os dias, pois foi Jesus quem deixou para nos ajudar, nos consolar quando estivermos tristes. E esse Espírito Santo vai nos mostrar o amor. E lá na carta de 1 Coríntios 13:13, existem 3 coisas mais importantes: a fé, a esperança e o amor. Porém, Paulo fala que o mais importante, a maior de todas as coisas é o amor. E tudo que a tia Lê está falando agora está na carta de Coríntios. Fala para a mamãe ler, para a vovó, para o titio. Tem coisas muito importantes para o nosso coração. O Espírito Santo consola.
O amor é a maior regra. Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós pertencemos à Igreja Batista Memorial e isso nos faz pertencer a um corpo. E nós fazemos parte desse corpo. Tá bom? Eu quero mandar um beijo para cada um de vocês. E nós nos encontramos na próxima história. Beijo! Oi gente, tudo bem? Aqui é Tia Ana Ju e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre o amor de Deus. Hoje nós iremos aprender sobre as várias desordens da igreja. O nosso versículo-chave tá lá em 1 Coríntios 3,16, que fala sobre o templo, que eu vou ler aqui para vocês agora. Diz assim: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sós vós, é santo. Então, hoje nós vamos falar sobre o templo de Deus. Quem é o templo de Deus? Como diz aqui na palavra, somos nós. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre nós, tá bom? Pessoal, uma passagem que me chamou muito a atenção, que fala sobre quando Paulo ouviu rumores que os cristãos da cidade de Coríntios estavam tendo briguinhas que poderiam perturbar a igreja, que poderiam influenciar para o mal dentro da igreja. Gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês nesse momento. Vocês acham que quando vocês brigam com um coleguinha, qual que é o sentimento que vocês ficam? Vocês não ficam com aquele sentimento de tristeza? Vocês não ficam tristes porque brigou com o coleguinha? Então, é a mesma forma dentro da igreja. Quando a gente briga com algum coleguinha, a gente vai no culto, mas a gente fica assim pensando, poxa, mas por que eu briguei com ele? É esse mesmo sentimento. E sabe por que a gente não deve manter toda essa tristeza no nosso coração? Por conta do amor de Jesus. O amor de Jesus, ele nunca falha. Essas são palavras que o próprio Paulo escreveu em suas cartas aos Coríntios. Quem quiser ler um pouquinho mais, pode ir lá ler em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 8, que ele fala um pouquinho sobre a caridade de Jesus, que é como Deus demonstra o amor dele conosco. E também nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai agir dentro do nosso coração com essa tristeza aqui dentro? Então, a gente tem que liberar o perdão para o nosso coleguinha, ir lá pedir desculpa para ele, para que a gente possa ver o agir do Espírito Santo dentro de nós. Vamos ler lá em 1 Coríntios, versículo 2, do 9 ao 12. Diz assim: Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram e ouvidos não ouviu e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para que os amam. Mas Deus nos revelou que pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra em todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E o que eu quero te falar com isso em relação ao corpo? Você é um braço? Você é uma perna? Você é uma mão? Isso não importa. O que o corpo precisa é de você para fazer a vontade de Deus no mundo. Lá em Coríntios 13:12 diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um corpo só, assim como Cristo também. Então, aqui diz que nós somos o corpo de Cristo e que a gente possa ser cada vez mais usado. Dependente se a gente tem alguma briguinha, que a gente possa se reconciliar com o nosso irmão, para que o Espírito Santo venha agir na nossa vida cada vez mais, para que a gente possa ser um corpo lindo e unido. Ou como dizem, como eu já ouvi muito na nossa igreja, que a gente possa ser um purezão de batata, todos unidos e servindo ao mesmo Deus. Amém? Essa é a lição de hoje que eu queria passar para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode perguntar para mim, tá bom? Eu tô aqui para responder tudo para vocês. Não sabemos de tudo, mas nós podemos procurar nesse livro aqui, que é o que a gente ama, não é mesmo? Então vamos estar orando para agradecer a Jesus? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais uma aula na Tua presença, Jesus. Obrigada por mais uma vez, Senhor, me dar essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos. E que na próxima aula a gente possa aprender cada vez mais. Obrigada, Deus. Que o Senhor venha nos abençoar cada vez mais. Amém.
Beijo, gente. Tchau. Se o corpo todo fosse olho, como a gente poderia escutar? Se o corpo todo fosse orelha, como a gente poderia cheirar? Se o corpo todo fosse mão, como a gente poderia andar? Se o corpo todo fosse pé, como a gente poderia cantar? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Se o corpo todo fosse boca, como a gente poderia enxergar? Se o corpo todo fosse cabeça, como a gente poderia sentar? Se o corpo todo fosse perna, como a gente poderia pensar? Se o corpo todo fosse nariz, como a gente poderia pular? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro.